Gravando! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de física, ciclo 3. Hoje vamos trabalhar com a frente 2, ok? Estamos no caderno 3, frente 2. Vamos para a aula número 21, ótica da visão. E ouçam essa dica musical do Ozzy, sensacional. Essa música é demais, pessoal. Muito boa mesmo. Tá aqui, ó. Dica musical de hoje, ok? Daqui a pouco ouviremos mais um trechinho. Então, pegue o seu caderno 3, frente 2, aula 21, página 34, ótica da visão. Nós já estudamos toda a parte de lentes esféricas e agora, para finalizar, nós vamos estudar a ótica da visão e vocês têm aqui a representação esquemática do olho. Então, nós temos aqui os principais elementos, ó, a córnea, a pupila, o cristalino, aqui estão os músculos ciliares e aqui atrás eu tenho a retina, onde formam as imagens, ok? Detalhe importantíssimo, pessoal. Vamos lembrar lá de lentes? Usávamos a equação de Gauss. 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P', certo? F era a distância focal da lente, P, distância do objeto até a lente, P', distância da imagem até a lente. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, o cristalino do olho, ele funciona nada mais, nada menos, como uma lente convergente. Então, você está olhando aqui um objeto qualquer, a distância do objeto até o cristalino do seu olho é a distância do objeto até a lente, é o P. E a distância da imagem, onde forma aqui ó, atrás na retina, até o cristalino do seu olho, ou seja, a distância da imagem até a lente representamos por P'. Então, para o seu olho, o P' é um número fixo, é um número constante. Na verdade, ele é a distância do cristalino do seu olho até a retina. Então, esse é um olho esquemático, ok? O cristalino, ó, como eu já falei lá atrás, é uma lente convergente do tipo biconvexa. Pela própria figura dá para perceber, ó, face convexa, face convexa. Olha a minha mão, convexa, convexa, biconvexa. É uma lente de bordos finos, né? Então, o cristalino funciona como uma lente convergente do tipo biconvexa. De um objeto real, esta lente deve produzir uma imagem real sobre a retina. Pupila, ela comporta-se como um diafragma, controlando a quantidade de luz que penetra no teu olho. Se a quantidade de luz é muito pequena, a pupila está dilatada. Quando você aumenta a quantidade de luz, ela vai diminuir para contrair, para diminuir a penetração de luz no seu olho. Retina, como já falei na figura anterior, é onde se formam as imagens. Funciona para a gente como um anteparo. E os músculos ciliares comprimem convenientemente o cristalino para alterar a distância focal. Então, no nosso olho, temos o cristalino que funciona como uma lente convergente e não é uma lente convergência com distância focal fixas. Como você, por exemplo, vai lá, compra uma lupa, a distância focal da lupa vale tanto, a vergência dessa lupa é tanto, é aquele valor fixo e pronto. O cristalino do nosso olho, não. Ele é uma lente convergente e a sua distância focal, sua vergência variam. Então, os músculos ciliares, eles vão comprimir convenientemente o cristalino para alterar sua distância focal, ok?
Visão normal, para quem enxerga bem, não precisa de óculos nem para longe, nem para perto. A condição de nitidez é a partir de 25 centímetros dos olhos até o infinito. Então, o que são esses 25 centímetros? Ó, vou fazer a leitura do meu caderno. Estou lendo, ó, blá, 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 blá. Eu estou lendo bem, eu não tenho defeito nenhum. Mas mesmo eu não tendo defeito, eu não vou poder botar o caderno aqui, ó. Eu não enxergo nada, concorda? Não vou enxergar nada. Então, existe uma distância mínima para visão distinta, que é praticamente 25 centímetros dos seus olhos. Já vi vestibulares considerando isso aqui 20 centímetros, tá? Mas aí ele avisa. Muito bem. E uma pessoa com visão normal enxerga muito longe, então, como a distância é muito grande, nós chamamos de infinito. Miopia é a dificuldade para ver objetos que estão muito longe, por excesso de convergência da córnea e do cristalino. As pessoas apertam as pálpebras para focalizar paisagens. Então, vocês já devem ter visto o míope, quando ele está sem óculos, ele vai ler alguma coisa que está muito distante, ele não consegue ler, o que ele faz? Comprime, né, as pálpebras para poder enxergar. E o hipermétrope é aquela pessoa contrário do miopia. Ela não enxerga bem objetos próximos. Então, às vezes, você vê uma pessoa que vai ler qualquer coisa, ela afasta o caderno, afasta o livro, porque ela não enxerga bem a 25 centímetros. Ela precisa colocar uma distância maior. Então, ela não enxerga bem de perto. Por quê? Por falta de convergência na córnea e no cristalino. Ah, acabei de falar, ó, a pessoa afasta o livro dos olhos para a leitura. Astigmatismo, ela tem dificuldade para ver linhas paralelas em algumas direções, aí é por causa da falta de curvatura na córnea. Então, o astigmatismo, nós não vamos estudá-lo aqui, não vai ter uma fórmula para ele. Nós vamos mais estudar aqui a miopia e a hipermetropia. E a presbiopia é para quem tem vista cansada, depois dos 40 anos, começa a haver um endurecimento do cristalino, a perda de água, né? Enfraquecimento dos músculos ciliares. Então, isso a pessoa vai ter dificuldades de enxergar bem de perto. Então, na verdade, a presbiopia, ela é a mesma coisa que a hipermetropia, a pessoa não vê bem de perto, certo? Só que a presbiopia, ela aparece com o avanço da idade. Muito bem, olha a formulinha que eu falei lá atrás para vocês, que vocês já usaram esta fórmula em espelho côncavo, espelho convexo, lentes convergentes e divergentes, né? F é a distância focal, no caso, a distância focal do cristalino do nosso olho, que é variável. P' a distância da imagem à lente, no caso do cristalino até a retina, que é constante, já falei lá atrás na figura. E o P, a distância do objeto a ser visto até o meu cristalino, que vai variar. Então, ó, este P' é constante, este P é variável e este F também é variável, certo? O trabalho realizado pelos músculos ciliares para variar a distância focal é denominado acomodação visual. Isso nós vamos ver aqui na próxima figura, ó. Então, vamos pegar aqui uma pessoa. Aqui é o ponto próximo dela. Então, faz de conta que é uma pessoa de visão normal. O ponto próximo dela é o ponto mais perto, é claro, por isso que se chama ponto próximo, né? É o ponto mais próximo da vista para ela ter uma visão distinta, que é aproximadamente para uma pessoa de visão normal, 25 centímetros
ou 0,25 metros, tá? E o ponto remoto é o ponto mais afastado que a pessoa vê com nitidez, tá? Com os músculos ciliares bem relaxados. Então, o ponto remoto é um valor tendendo a infinito. Esta distância do ponto próximo até o ponto remoto é o que nós chamamos de zona de acomodação, ok? Olho normal, ó, acabei de falar isso na página anterior, o ponto próximo 25 centímetros e o ponto remoto infinito. Aqui está o cristalino do olho de uma pessoa normal. Isso daqui, ó, funciona como uma lente convergente e aqui está a retina. Então, os raios de luz penetram no olho da pessoa, convergem e formam a imagem exatamente na retina. Esta é a figura para um olho normal. Miopia. Então, já vimos lá anteriormente, é o defeito da visão, que consiste num excesso de convergência do sistema refrator do olho, que pode ser comparado a um achatamento do globo ocular. Há um afastamento da retina em relação ao cristalino, e com isso a imagem de um objeto impróprio se forma além da retina, aquém da retina, ou melhor, e portanto não é nítida. Então, veja bem, ó, uma pessoa que tem miopia, quando os raios de luz entram, eles não se formam aqui, ó, não se cruzam na retina, eles cruzam antes, porque tem uma distância muito maior entre o cristalino e a retina. O míope é o famoso, é o chamado famoso olho comprido, né? A distância do cristalino até a retina é maior. Então, a imagem, ó, se forma antes da retina. Então, para a gente corrigir a miopia, deve ser usados óculos ou lentes divergentes. Você bota uma lente divergente aqui, ela vai divergir esses raios aqui, ou seja, não vai deixar o raio rapidamente convergir, ele vai abrir mais para conseguir formar a imagem na retina, certo? A lente corretiva, ela tem distância focal, que a gente representa por menos D. Esse D é a distância máxima de visão distinta para um olho míope. Então, há um exemplo bem fácil. A fórmula para o míope é essa, V igual menos 1 sobre D. Por que menos? Porque o míope usa óculos com lentes divergentes. Lembra, lente divergente tem distância focal e divergência negativos, tá? Então, vamos supor, eu estou olhando um objeto ali na parede da minha casa, a 2 metros de distância eu consigo enxergar muito bem. Passou de 2 metros, já a visão não fica boa. Então, a minha distância máxima de visão distinta, 2 metros. Menos 1 dividido por 2 vai dar menos meio. Menos meio grau. Então, eu vou usar um óculos com menos 0,5 graus. O oculista vai falar meio grau, tá? Mas na receita, você verá que ele coloca o menos na frente para dizer que é lente divergente. Nós usamos o termo corriqueiro grau. Na verdade, vergência, o termo correto é dioptrias, abreviamos por DI, certo? Então, essa distância deve estar em metros, 1 dividido por metro dá a vergência em dioptrias. Então, está correto você dizer que a vergência dos seus óculos é de menos 0,5 DI, dioptrias, ou menos meio grau, tá? Tem vestibular que usa dioptrias, tem vestibular que usa grau. Hipermetropia, a pessoa não enxerga bem de perto. Por quê? Ó, aqui está o cristalino, a imagem não se forma na retina, ela se forma, ó, além da retina, depois da retina. A correção para a hipermetropia são lentes convergentes.
lente convergente tem distância focal, evergência positivos, tá? Como que eu acho o grau do óculos dessa pessoa? Então, vergência, ó, V, vergência, é o inverso da distância focal. Então, 1 sobre F igual 1 sobre 25 menos 1 sobre DH. O que é esse 25 aqui? 25 centímetros é aquela distância mínima para visão distinta. Então, este valor é fixo na fórmula. E ele está em centímetros aqui. DH é a distância que a pessoa que tem hipermetropia enxerga em centímetros, tá? Então, se você colocar o DH aqui em centímetros, essa distância focal vai sair em centímetros. Aquilo que eu falei para vocês, eu já vi vestibular adotando a distância mínima para visão distinta como sendo 20 centímetros. Então, a sua fórmula aqui fica 1 sobre 20. Beleza? Aí você arruma a fórmula, tá? Quando o problema pede vergência, a vergência para sair em dioptrias, essas distâncias devem estar em metros. Então, ó, vergência é o inverso da distância focal. Então, estou trocando 1 sobre F, ó, por V, vergência. Essa distância não pode ficar em centímetros, então eu passo para metros. 25 centímetros dividido por 100, 0,25 metros. Menos 1 sobre D ou DH, tanto faz. Aqui o 0,25 está em metros, e aqui a vergência sai em dioptrias, ok? Então, esta é a fórmula para a pessoa que tem hipermetropia. Então, por exemplo, ó, estou lendo o meu livro, eu tenho hipermetropia, por exemplo. Não enxergo bem a 25 centímetros, afasto o meu caderno até meio metro. Então, esse DH aqui seria meio metro, a distância que eu enxergo bem para leitura. Certíssimo? Então, agora, nós vamos para fazer os exercícios. Olha o OSE aí, página 36 do seu caderno 3.